O sol rachava o chão de terra vermelha da pequena cidade de São Jerônimo das Almas. No curral do leiloeiro, onde normalmente gado e cavalos trocavam de dono, um burburinho diferente pairava no ar. Era dia de leilão, sim, mas não de animais. Na ponta do cercado, vestida com um vestido simples de algodão, florido, cabelos presos num coque desalinhado, olhos baixos como quem queria desaparecer do mundo, estava Rosalina, moça de 19 anos, filha do temido seu Laurentino, um velho, sitiante de voz grossa e coração empedrado pelas perdas da vida. Ele perdera tudo, a colheita de milho, o rebanho com a seca, e por fim, o pouco juízo que lhe restava. Quem dá mais? É moça prendada, sabe cozinhar, costurar, cuidar de casa e respeita homem, gritou seu Laurentino como sei vendas. Uma novilha. A multidão, em silêncio, assistia à cena com olhos arregalados, entre indignação e medo. Ninguém ousava contrariar o velho, conhecido por resolver tudo no facão. Rosalina tremia por dentro, mas por fora mantinha-se firme. Sabia que não adiantava espernear. Desde que a mãe morrera, fora criada com rédea curta, e agora era leiloada, como moeda para pagar uma dívida com um agiota da região. Foi quando, da poeira que subia da estrada, surgiu Valentim homem alto, de chapéu surrado e botas de couro, dono da fazenda Água Clara. Ele era conhecido por ser um homem duro, mas, tinha fama de solitário e misterioso. Morava sozinho desde a morte da esposa há 10 anos. Dou 50 bois e 10 éguas pelo casamento com a moça, disse ele, sem tirar o olhar de Rosalina. Um burburinho explodiu entre os presentes. Laurentino nem pensou 2 vezes. Aceitou o lance com um aceno seco. Rosalina, por sua vez, manteve o rosto impassível, embora por dentro se sentisse mergulhar num abismo. Naquela tarde, o sol parecia mais quente, e o mundo, mais cruel. A viagem até a fazenda Água Clara foi silenciosa. Valentim não disse uma palavra sequer. Rosalina tentava entender quem era aquele homem que com um único lance mudara o rumo de sua vida. E principalmente, por quê? Quando chegaram, Valentim desceu do cavalo, e com um gesto firme, lhe disse: pode entrar. Aqui. Ninguém manda em você, moça. Eu te tirei daquele leilão, mas não comprei ninguém. Só te trouxe porque achei que merecia uma chance de decidir o próprio destino. Amanhã, se quiser, pode ir embora. A estrada é livre. Rosalina, surpresa, não respondeu. Apenas entrou na casa grande, que cheirava a madeira antiga, café passado e silêncio de quem carrega luto. Naquela noite, ela deitou sem saber o que pensar. Pela primeira vez, o medo deu lugar à dúvida. Quem era aquele homem que comprava, mas não tomava posse? Que resgatava, mas não prendia? E assim, começava uma convivência inesperada, onde o passado de ambos parecia esconder mais do que o presente revelava. O que Rosalina ainda não sabia é que Valentim guardava um segredo menos, algo que o ligava à história dela desde muito antes do leilão. Os primeiros dias na fazenda Água Clara foram de silêncio e distância. Valentim passava a maior parte do tempo no campo, cuidando do gado, enquanto Rosalina explorava, tímida, os cômodos da casa grande. A casa parecia parada no tempo. Retratos antigos nas paredes, móveis pesados de madeira escura, e uma aura de tristeza que pairava nos corredores. Rosalina, criada sob a dureza do pai, não estava acostumada à liberdade. Tinha medo de usá-la. Cada vez que pegava uma fruta no pomar ou sentava-se na varanda, olhava ao redor como se esperasse uma bronca. Mas Valentim nunca a repreendia. Apenas observava, de longe, com os olhos sérios, mas não duros. Foi na cozinha que ela começou a encontrar algum conforto. Certa tarde, decidiu preparar um bolo de fubá, receita de sua mãe. O cheiro tomou conta da casa, e pela primeira vez, Valentim apareceu sorrindo. Faz tempo que essa casa não cheira assim, disse ele, pegando um pedaço ainda quente. Aos poucos, o silêncio foi dando lugar a conversas curtas. Ele falava pouco, mas ouvia com atenção. Rosalina começou a contar sobre sua infância, o medo constante do pai, a saudade da mãe, e Valentim escutava com olhos marejados. Mas por trás da calmaria crescente, uma inquietação crescia dentro dela. Por que ele estava sendo tão bom com ela? Nenhum homem da região fazia algo sem querer algo em troca. Certa noite, ela decidiu perguntar: por que me tirou daquele leilão? Que ganha com isso? Valentim ficou em silêncio por um instante. Depois respondeu: porque eu sei como é ser vendido sem querer. E saiu, deixando Rosalina mais confusa ainda. Naquela madrugada, ela vasculhou a estante da sala. Mas, sobre aquele homem, entre livros empoeirados, achou um álbum de fotos. Em uma das imagens, uma mulher sorria ao lado de Valentim, menos devia ser a falecida esposa. Mas o que chamou a atenção foi outra foto. Rosalina criança,
no colo de uma mulher que ela reconheceu vagamente, sua mãe. Seu coração disparou. Como aquela foto estava ali, no dia seguinte, tentou fingir normalidade. Mas o olhar de Valentim já a lia por dentro. Você viu a foto, né? Disse ele. Ela apenas assentiu. Sua mãe se chamava Teresa. Certo? Ele perguntou. Rosalina confirmou com um nó na garganta. Valentim suspirou. Se aproximou da varanda e disse: Sua mãe foi o grande amor da minha juventude. Antes de conhecer seu pai, a gente ia fugir junto. Mas ela sumiu. Quando soube que ela tinha casado com Laurentino, achei que fosse por vontade própria. Só descobri a verdade muito tempo depois. Rosalina, atônita, sentou-se. A Revel embaralhava tudo. Que verdade. Que ela foi forçada. Que seu pai atirou de mim com ameaças. E agora, ele fez o mesmo com você. As peças começaram a se encaixar na cabeça de Rosalina. A dor da mãe, os silêncios do passado, os olhos tristes de Valentim. Eu não te trouxe para casar, Rosalina. Te trouxe para te proteger, disse ele, com a voz embargada. Ela chorou, sem saber se era de alívio ou confusão. Pela primeira vez, alguém a entendia, a salvava, sem querer nada em troca. Mas o que nenhum dos dois sabia é que o Laurentino não aceitaria perder a filha tão fácil. Assim, e que estava prestes a se vingar. Com sangue. O sol mal havia nascido quando um peão chegou esbaforido à porteira da fazenda Água Clara. Trazia um bilhete amassado, escrito com letra trêmula e cheia de ódio. Essa moça é minha filha, e ninguém toma o que é meu. Sei não, quais ergueira? Devolva ela antes da lua cheia. Laurentino. Valentim leu em silêncio. Depois entregou o bilhete a Rosalina. Ela sentiu um frio na espinha. Com rixa ou pai. Ameaças dele não eram vazias. Quando dizia que faria uma coisa, fez-ia. Nem que para isso levasse o mundo inteiro junto. O que a gente vai fazer? Perguntou ela, tentando conter o pavor. Esperar, respondeu Valentim. Firme, ele vem. E eu vou estar aqui. Nos dias seguintes, a fazenda se preparou como em tempos de guerra. Valentim reforçou as cercas, treinou os peões, escondeu Rosalina em um quarto secreto, atrás da despensa. O antigo esconderijo da época do cangaço, usado por seus antepassados. Mas o medo não parava no portão. Estava dentro dela. Rosalina se perguntava se aquele homem que agora a protegia era o mesmo que antes pensara em casar com ela num leilão. Seria verdade mesmo tudo o que dizia? E se fosse só mais um homem fingindo bondade para conseguir o que queria? Foi então que descobriu um velho baú no sótão da casa. Nele, encontrou cartas antigas trocadas entre Valentim e sua mãe. As palavras eram doces, sofridas, cheias de promessas de amor e fuga. Sua mãe falava de Laurentino com medo. Dizia que fora forçada, que não podia fugir por causa da avó doente. Uma das últimas cartas dizia: se um dia eu não conseguir fugir, prometa que, se tiver uma filha, cuidará dela como se fosse sua. Eu te confio a minha vida, e tudo o que poderia ter sido nosso. Rosalina desabou. Agora, tudo fazia sentido. Valentim não era apenas um estranho que a resgatara. Ele era o elo perdido entre o passado dela e um futuro possível. Um homem que amara sua mãe de verdade, que tentava, de algum jeito, cumprir uma promessa feita no leito do passado. Naquela mesma noite, enquanto o céu trovejava distante, o barulho de cascos invadiu a estrada de terra. Laurentino vinha montado num cavalo baio, ladeado por 2 capangas. No rosto, misto de raiva e orgulho ferido, parou na porteira e gritou: Valentim, devolve minha filha, ou vai ser no tiro! Valentim saiu da casa, de espingarda nos braços, mas sem levantar a mira. Ela não é objeto, Laurentino. Ela gente, e agora? É livre. Laurentino desceu do cavalo como um touro bravo, avançou com o facão em punho, mas foi contido pelos próprios homens, que já começavam a duvidar do juízo do patrão. Vai matar por orgulho, homem? Disse um deles. A moça está viva, e bem, se não quer a filha feliz, o problema é teu. Laurentino, desmoralizado, jogou o facão no chão, caiu de joelhos, derrotado não por armas, mas pela verdade, murmurou: Teresa, eu só queria que você voltasse. E chorou como nunca tinha sido visto. Rosalina, que assistia tudo da janela escondida, sentiu pena, mas não recuou. Sabia que aquele choro não apagava uma vida de dor. Sabia também que dali para frente precisava escolher por si mesma. Na manhã seguinte, Valentim bateu à porta do quarto dela. Você é livre, Rosalina. Se quiser ir embora, eu entendo. Só quero que saiba. Meu sentimento é de cuidado, não de posse. E se um dia você quiser ficar, que seja porque escolheu, não porque foi comprada. Rosalina o olhou nos olhos, e pela primeira vez, sorriu de verdade. Mas os fantasmas do passado ainda não haviam terminado sua ronda. Porque naquela mesma semana,
Uma visita inesperada traria uma nova revelação e mudaria tudo de novo. Era fim de tarde na fazenda Água Clara, quando o velho padre Ambrósio, que cuidava da pequena paróquia de São Jerônimo das Almas, apareceu na porteira montado num jumento cansado. Trazia uma pasta de couro desgastada, os olhos inquietos por trás dos óculos embaçados. Preciso falar com Valentim e Rosalina. É urgente, disse, com a voz mais grave que o habitual. Recebido na varanda, o padre se sentou, tirou o chapéu e começou a 20 anos. Fui procurado por Teresa, tua mãe, Rosalina. Ela me enviou uma carta selada e pediu que eu só entregasse caso ela não voltasse para Bascolar, depois de 10 anos. Guardei esse tempo todo, até esquecer. Mas dias atrás, durante a arrumação da sacristia, reencontrei a carta. E quando soube do que aconteceu, entende que era ora Rosalina. Pegou o envelope, com mãos trêmulas. Nele, o nome escrito a caneta. Para minha filha, se o destino for cruel demais. Com os olhos marejados, ela leu em voz alta, e cada palavra parecia rasgar o tempo. Minha filha, se essa carta chegou até você, é porque a vida me negou a chance de contar quem realmente sou. Quero que saiba que você nasceu do amor mais puro que já senti. Valentim foi o primeiro e único homem que amei de verdade. Fomos separados, pela maldade, pela ambição e pelo medo. Laurentino, teu pai de sangue, nunca me amou. Me quis como posse e como símbolo de poder. Quando descobri que estava grávida, pensei em fugir, mas fui ameaçada. Prometeram acabar com minha mãe se eu desse um passo fora da linha. Se um dia você conhecer Valentim, olhe nos olhos dele. Ali está. Metade de quem você é. Espero que o destino seja mais justo contigo do que foi comigo. Com todo o meu amor. Teresa. O silêncio após a leitura foi espesso como névoa. Valentim, com os olhos marejados, se levantou e saiu da varanda, indo até o velho curral. Rosalina correu atrás. Por que você nunca me contou que podia ser meu pai? Perguntou ela, com a voz embargada. Valentim a encarou, emocionado. Por quê? Eu nunca soube. Nunca imaginei que ela estivesse grávida quando partiu. E mesmo se soubesse, não tinha como tirá-la das garras daquele homem. Quando te vi naquele leilão, alguma coisa dentro de mim gritou. Agora eu entendo por quê. Rosalina caiu de joelhos e chorou como criança. A mistura de dor, amor e descoberta parecia demais para suportar. Valentim se ajoelhou ao lado dela. A abraçou com força. Pela primeira vez, não havia dúvidas, nem segredos. Apenas dois destinos que finalmente se encontravam. Mas essa revelação não encerrava a história. Na manhã seguinte, um dos peões chegou esbaforido com uma notícia, que colocaria a fazenda em risco. Seu Valentim, o Laurentino está reunindo gente. Disse que se não puder ter a filha, vai acabar com tudo que te pertence. Tá armando emboscada. Valentim respirou fundo, olhou para Rosalina e disse: não é mais só por mim que vou lutar. É por ela. E pela Teresa. E por tudo que tentaram tirar da gente, a guerra estava anunciada. E dessa vez, não haveria como evitá-la. A tensão pairava como nuvem carregada sobre a fazenda Água Clara. O canto dos galos parecia mais agudo. O silêncio entre os peões, mais espesso. Todos sabiam que a qualquer momento Laurentino viria, não mais como pai ofendido, mas como inimigo em guerra. Valentim não dormia há 2 noites. Preparava a fazenda como quem defende um castelo. Fez trincheiras com sacos de areia, posicionou peões em pontos estratégicos e escondeu Rosalina novamente no quarto secreto. Embora ela protestasse, eu não sou mais aquela moça do leilão. Quero lutar também, ela insistiu. E é por isso mesmo que você vai viver. Porque agora você vale mais do que tudo que essa terra já deu, respondeu Valentim. Com a voz embargada, na manhã seguinte, a poeira da estrada anunciou a chegada do inimigo. Laurentino vinha montado num cavalo negro, ladeado por 8 homens armados com espingardas e facões. Trazia no rosto a fúria dos derrotados e nos olhos o brilho do desespero. Parou diante da porteira e gritou: última chance, Valentim! Entrega a moça e te deixo com tua terra. Valentim saiu da varanda, espingarda nas costas, chapéu baixo, caminhou até a cerca e respondeu com calma: ela não é moeda de troca. Nem tua, nem minha. É filha de Teresa, e vai ser livre, e fez um gesto com a mão. De repente, um disparo cortou o ar. Um dos homens de Laurentino, nervoso, atirou antes da hora. O tiro errou, mas a batalha começou. O tiroteio ecoou pelos campos. Valentim e seus homens se defenderam com coragem. Rosalina, no esconderijo, ouvia cada disparo como se fosse um trovão no peito. Não aguentando mais, saiu pela passagem dos fundos e correu em direção ao pai. Parem! Gritou ela, de braços abertos. No meio da estrada, o silêncio foi imediato. Laurentino, ao vê-la, desceu do cavalo com os olhos arregalados. Você está viva, disse, como se não acreditasse.
Eu estou viva sim, e pela primeira vez, vivendo. Não sou tua propriedade, pai. Sou gente. Sou filha da Teresa. E agora sei quem sou. Laurentino caiu de joelhos. O peso das revelações, do passado, da culpa. Wesp chorou como criança, com soluços profundos. O que eu fiz? Meu Deus. O que eu fiz? Rosalina se aproximou, sem ódio, mas com firmeza. Você matou tudo de bom que podia ter existido, mas não vai matar mais. Agora basta. Os homens que o acompanhavam, envergonhados, abaixaram as armas. Um a um, montaram seus cavalos e partiram. Laurentino ficou, curvado sobre a terra que um dia governou com medo. Valentim se aproximou e, em silêncio, ofereceu a mão para levantar o velho inimigo. Laurentino a segurou. Trêmulo. Pela primeira vez, os dois homens se viram sem rancor, menos apenas com a dor do que perderam. Nos dias que se seguiram, Laurentino partiu para um retiro. Disse que queria morrer em paz, longe de tudo que manchar. Valentim voltou a cuidar da fazenda. Rosalina passou a andar livre, como dona do próprio destino. Mas ainda havia uma decisão a ser tomada. Um laço que poderia mudar o futuro da fazenda menos e do coração dela. Numa tarde tranquila, sob a sombra do velho ipê, Valentim perguntou: agora que sabe tudo, o que quer fazer da sua vida, Rosalina? Ela olhou para ele. O homem que a salvara, que poderia ser pai, ou algo mais. Quero ficar. Não por obrigação, mas porque aqui é o único lugar onde senti amor de verdade. Ele sorriu, com os olhos cheios d'água. Mas antes de que qualquer futuro fosse traçado, uma última revelação ainda os aguardava. E essa mudaria o destino da fazenda para sempre. Tempo passou mais brando depois da batalha. A fazenda Água Clara voltou a respirar em paz. E os campos, antes marcados por passos de guerra, floresceram com nova esperança. Rosalina assumiu os cuidados da casa grande, organizando festas de colheita, cuidando dos caseiros e plantando flores ao redor do alpendre. Valentim, por sua vez, parecia renascer. O peso das culpas antigas deu lugar à serenidade de quem fez as pazes com o passado, mas entre os dois ainda havia um laço delicado, suspenso entre a paternidade negada e o amor nascente. Certa manhã, Rosalina chamou Valentim para uma caminhada até a velha nascente da fazenda. Era um lugar especial para ele, onde costumava ir conversar com silêncio e onde, segundo dizia, havia pedido Teresa em casamento. Décadas atrás, sentaram-se à beira d'água, onde o som do riacho embalava as palavras não ditas. Valentim, preciso te perguntar uma coisa, disse ela. Hesitante, pergunte. Moça, você me vê como filha? Ele suspirou, demorando a responder. Não, te vejo como algo que nasceu do amor que eu senti pela tua mãe. Sim, mas te vejo como mulher, dona de si. E confesso que te amo como homem ama mulher. Mas só se isso for certo para você também. Rosalina olhou nos olhos dele, pela primeira vez, sem medo, sem dúvida, e eu também te amo. Porque amor não se mede com sangue, mas com o que a gente planta no coração do outro. E no meu você floresceu. Os dois se abraçaram. E foi ali, entre o som da água e o cheiro de terra molhada, que selaram um novo começo. Um amor que nasceu da dor, passou pelo tempo e vingou forte como o sertão depois da chuva. Algumas semanas depois, celebraram um casamento simples, no campo, com os peões, vizinhos e até o velho padre Ambrósio, que parecia sorrir com os olhos enquanto os abençoava. A festa teve forró, sanfona, carne assada e risos, que ecoaram até o amanhecer. Mas, no meio da celebração, um visitante inesperado chegou. Um advogado de mãos finas e olhar urbano. Trazia um envelope e uma história que ninguém esperava ouvir. Valentim, a senhora Teresa deixou mais do que uma carta. Antes de morrer, registrou um testamento. A filha dela, Rosalina, é herdeira de metade das terras que hoje pertencem a Laurentino, e ele, em ato de arrependimento, assinou a doação da outra metade em vida. Ou seja, esta terra agora é toda dela. Rosalina regalou os olhos. Surpresa. Mas, não preciso de nada disso. Eu só queria paz. Valentim sorriu. Agora você tem, e essa terra vai ser um pedaço de justiça. Vamos fazer dela um lugar de acolhimento, para moças que sofrem como você sofreu. E assim nasceu a Casa da Água Clara. Uma fazenda-escola para meninas vítimas de violência, onde aprendiam a plantar, cozinhar, escrever e reconstruir a própria história. Rosalina e Valentim, unidos por um amor improvável e verdadeiro, viraram lenda viva no sertão. Gente de longe vinha só para ouvir sua história, provar do bolo de fubá da Casa Grande, e sentir que por aquelas bandas, o amor e a justiça ainda tinham raízes profundas. Porque no sertão, o que nasce da terra, com tempo, cuidado e coragem, vira eternidade.